Aquele bom dia de quem vai ser hexacampeão. Bom dia. Bom dia! Agora, aquele bom dia de quem está vivo em Jesus. Bom dia! É por aí. Creio que talvez você não saiba, mas para a gente não esquecer, uma coisa totalmente low profile, sem propaganda. Mas o Alex está lá com os nossos atletas, a gente quer orar por ele também. Não esqueça de orar por ele, uma coisa que não está sendo publicado, mas ele precisa da nossa oração. Deus, não é por isso que o Brasil venha a ser ex ou hepto, ou o que for. Mas o fato é que Deus está usando ele ali. Hoje de manhã eu falei com ele um pouco, foi sendo fantástico que Deus tem feito. Tem que orar pela Bárbara, que está aqui torcendo por ele também, né, Bárbara? Não somente pelo Brasil, mas que Deus guarde esse casal. Miltinho, fique em pé. A gente falou de você há mais poucos. Esse é o Miltinho. É o nosso primeiro missionário, gente, há 34 anos, Miltinho. Por aí. Então, quando acabar o culto, como o Cláudio falou, dá um abraço nele. Ele tem um projeto, gente, que eu pedi para ele voltar aqui em outubro, para passar um dia com a gente, pregando no domingo, de que os Yanomamis vão ouvir a mensagem no gravadorzinho, na própria língua deles. Isso precisa de investimento. Se você quiser falar com ele sobre isso, depois do culto, fala com o meu time. Ok, eu creio que... Quando vocês estavam aqui domingo passado? Quando vocês estavam aqui? Muito joia, gente. Eu creio que foi um domingo marcante para a vida da nossa igreja. Eu creio que muitos de vocês, pelo que eu vi, pelo que vimos, tomou alguma decisão, seja de... Realmente você tinha um chamado missionário, de você dar o espaço para Deus trabalhar nesse chamado. Foi uma questão de rededicar a sua vida ao Senhor. Algumas pessoas tomaram a decisão de seguir a Jesus. Então, se você fez isso, não deixe esse momento morrer. Converse com alguém. Especialmente se você resolveu seguir Jesus, acabando o culto, passa aí no stand de conexão, dê o seu nome, a gente vai entrar em contato com você. O que a gente quer é que você não perca esse momento que foi tão especial domingo passado. Se você fosse o presidente da República, ou mesmo se você fosse o presidente Michel Temer, estivesse em alta em termos de popularidade, e você fosse ficar 6 meses fora, e você fosse fazer uma comunicado à nação, a sua última palavra antes desses 6 meses, o que você diria para a nação? O que é que passaria na sua cabeça para dizer à nação, sendo você realmente um estadista? O que é que passaria na sua cabeça? O que você diria? Você falaria talvez sobre política? Falaria talvez sobre as finanças da nação, como elas estão? Falaria talvez sobre as fronteiras, como preservá-las? Sobre o que você falaria como um estadista? Deus ficou 400 anos de silêncio entre o livro do profeta Malaquias e o livro de Mateus. E Deus era o Deus da nação. Não era a igreja, era uma nação política, com governo, com constituição, que era o que está escrito no Antigo Testamento. E Deus resolveu ficar 400 anos de silêncio, sem falar com o povo. O que você acha que foram quais foram as últimas palavras de Deus? A despedida dele por 400 anos. O que é que você acha que ele diria? Não sei se você lembra, mas está no profeta Malaquias. As últimas palavras de Deus, antes dos 400 anos de silêncio. Deus não falou sobre política, Deus não falou sobre as finanças da nação, Deus não falou sobre as fronteiras, Deus não falou sobre corrupção, embora que ele falou um pouco antes dessas últimas palavras. Mas olha o que Deus falou. Eu estou em Malaquias, livro de Malaquias, é o último livro do Antigo Testamento. A minha página aqui é 935, é por aí se você tiver sua Bíblia paginada. Capítulo 4 de Malaquias. Eu vou ler do versículo 1 ao versículo 6, embora que eu vou concentrar apenas em 2 versículos, 5 e 6, mas quero ler o contexto. Preste atenção, para você perceber sobre o que Deus falou, as últimas palavras dele antes dos 400 anos, que ele não falaria com a nação. Assim diz o Senhor dos Exércitos: o dia do julgamento se aproxima e arde como uma fornalha. Naquele dia serão queimados como palha os arrogantes e os perversos. Serão consumidos desde as raízes até os ramos. Mas, para vocês que temem meu nome, o sol da justiça se levantará, trazendo cura em suas asas. E vocês sairão e saltarão de alegria como bezerros soltos no pasto. No dia em que eu agir,
vocês pisarão sobre os perversos como se eles fossem pó sob os seus pés, diz o Senhor dos Exércitos. Lembrem-se de obedecer a lei de Moisés, meu servo, a todos os decretos e estatutos que dei a todo Israel no Monte Sinai. Vejam, eu lhes envio o profeta Elias antes da vinda do grande e terrível dia do Senhor. Ele fará que o coração dos pais se volte para seus filhos e o coração dos filhos volte para seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. Sobre o que Deus falou nas suas últimas palavras para a nação? Deu para perceber? Pode falar, se você quiser falar. Sobre o quê? Lembra, eu falei, não foi sobre política, não foi sobre finanças, não foi sobre fronteiras, não foi sobre ecologia. Sobre o que ele falou? Família. Não é tão singularíssimo imaginar que Deus sabia, o povo não sabia, mas Deus sabia que ficaria 400 anos sem falar com o povo. E no último discurso dele, na última palavra dele, ele preocupou-se não com as fronteiras, não com a política, não com as finanças, mas ele preocupou-se com o relacionamento entre pais e filhos. E Deus faz uma promessa. Por que ele faz essa promessa? Porque no contexto do livro de Malaquias, embora que havia conflito de moralidade, os líderes se tornaram imorais, os líderes não deixaram que as pessoas trouxessem animais impuros para serem sacrificados. Isso era contra a lei de Moisés, o Antigo Testamento. O povo começou a se corromper moralmente. O divórcio passou a ser uma coisa campeante em Jerusalém, em toda a nação. Você pode imaginar as dores das famílias sendo desfaceladas por causa do divórcio. Mas a preocupação de Deus, na última palavra dele foi pais e filhos. E nessa preocupação entre pais e filhos, Deus comunica a graça dele. É o tema da nossa série que estamos terminando hoje, família. Existe graça da imperfeição. Deus viu uma nação totalmente imperfeita, uma nação que afastou-se dos caminhos dele. Ele anuncia que vai ter disciplina, mas ao mesmo tempo ele anuncia a graça. Quando ele diz que quando o profeta Elias vier, que precederá a vinda do Messias, na segunda vinda de Jesus, Deus causará esta mudança. Agora, nós precisamos esperar a segunda vinda de Jesus para experimentar essas mudanças. Porque aquilo que ele lembra, que ele relembra, que ele fala para a gente relembrar, é para praticar hoje. Mas eu queria acentuar nesse início de mensagem é que família para Deus é tão importante, é tão singular, é tão crucial, porque quando ele criou a família, mencionamos isso há 2 semanas atrás, quando falamos sobre casamento como aliança, que o que Deus quer do casamento é que a sua experiência em casa, no casamento, em parte reflita a relação que Deus tem entre ele e a igreja, entre Jesus e a igreja. Mas o pecado entrou. O pecado estragou essa relação. O pecado estragou a relação pais e filhos, filhos e pais. E quando Deus vê a nação se esfacelando, moralmente, inclusive familiarmente, o que Deus tem no coração é, quando o meu filho vier, no futuro, as coisas vão mudar. Porque uma das coisas que Deus mais deseja, se a família é o lugar onde a relação dele conosco deveria ser refletida, Deus quer que isso seja verdade. Embora que hoje de uma forma imperfeita. Mas na forma imperfeita, a graça de Deus entra para causar transformação. Agora, o que é que cria esse mover entre pais e filhos que eles se afastam? Para entender isso, eu preciso relembrar que esse texto realmente aponta o fato de que Deus quer intervir na sua família, na minha família, para que os nossos relacionamentos sejam relacionamentos sadios, que refletem a relação que Ele tem conosco, uma relação de graça. E o que é que gera esse distanciamento? O que é que faz o filho voltar as costas para os pais voltarem as costas para os filhos? Eu creio que eu posso resumir numa única palavra: expectativas frustradas. Todos nós estamos aqui, a começar de mim. Por mais que os nossos pais tenham nos amados, por mais que você tenha amado os seus filhos, de uma certa forma, todos nós aqui
temos um certo vazio. Alguma coisa nos falta, porque a gente esperava alguma coisa que os pais nos dessem. Eles não nos deram tudo que a gente queria. Isso gera frustração, isso gera ressentimento. Bem como os pais tinham sonhos para os filhos, tinham expectativas para os filhos não correspondem ou não corresponderam a essa expectativa e vem a frustração pessoal, vem a mágoa ou aquela sensação, eu fui um fracasso como pai. Agora, Deus não tinha expectativas em relação a nós. Porque quando a gente fala de expectativas, a gente está falando de, é isso que eu quero que aconteça com você. É isso que eu queria que meu pai fosse para mim. É isso que eu quero que meus filhos sejam. A gente não é evidente, mas a gente cria expectativas, algumas delas irreais. Mas olha como Deus é. Deus não tem expectativas a meu respeito, a seu respeito. Deus sabia, Deus sabe que você, que eu, somos desobedientes, somos pecadores. Deus sabe que nós o desobedeceríamos como a nação de Israel desobedeceu, nós também desobedecemos. Mas Deus nunca deixou de olhar para você e olhar para mim com aquela atitude de compaixão. Ao ponto dele olhar para o futuro e dizer, no futuro vai ser diferente. Mas o que é então que gera essa distância? São sonhos, são expectativas, como eu disse, que você tinha a respeito dos seus filhos e filhos a respeito dos pais. Por exemplo, ele usa aqui o verbo relembrar. Daqui a pouco eu vou explicar o que esse verbo significa. Mas ele está dizendo, lembre o que está escrito na lei de Moisés, ou no Antigo Testamento. Por exemplo, no Antigo Testamento diz que é para o homem deixar pai e mãe e se unir à sua mulher, e os dois se tornam uma só carne. Ok. A gente, em geral, pensa que deixar pai e mãe é simplesmente mudar de casa. Eu morava com meu pai, casei, como se diz, quem casa quer casa. Mas muitos saem geograficamente da casa dos pais, mas na realidade nunca saíram. Na realidade, no Antigo Testamento, quando um filho casava, ele praticamente não saía da casa do pai, porque era uma sociedade agricultural, a família inteira cuidava da terra, morava no quintal dos pais, não havia uma distância geográfica. Tem um lado bom e um lado ruim. O problema é que a gente sai de casa. Mas vamos supor que você cresceu numa casa em que seus pais obrigavam você a ir para a igreja. Você tinha que vir para a igreja. E uma vez, talvez, você falou assim, pai, será que em vez de eu ir para a igreja, eu posso ir para o cinema? Alguém lembra o que é matinê? Puxa, gente, eu sou velho mesmo, né? Então, eu quero ir para a matinê em vez de ir para a igreja. Aí talvez seu pai falou assim, olha filho, cuidado. E se Jesus voltar, quando você estiver na matinê, você não vai subir. Alguém já ouviu isso aqui? Então, às vezes, se você não for para a igreja, Deus vai lhe castigar. Então você vinha para a igreja, não porque amava Jesus, mas porque você era obrigado. Quando você casa, você tem filhos, o que você imagina? Bom, meu pai pegou muito no meu pé para eu ir para a igreja, então eu não vou obrigar meus filhos para a igreja, ir para a igreja. É como se o pai estivesse morando com você ali ainda. Ele está mandando em você ainda. Você não saiu de casa. Você toma decisões baseadas no que o pai queria, o que o pai não queria. Por exemplo, alguém aqui já passou algum conflito com o dia das mães? Na casa de qual mãe você vai? Da sogra ou da mãe? Mas a mãe costumava dizer, olha, depois que você casou, você mudou tanto. Você nem lembra mais de mim no dia das mães. Alguém já ouviu isso? Amém ou não? Então veja, a gente sai de casa. Mas a gente não sai de casa. Era como se os pais estivessem aqui. Eu não estou falando para você jogar fora aquilo que você aprendeu de bom. O problema é que quando eu saio de casa com dívidas, e todo mundo sai de casa com dívidas, e eu não lido com isso, eu não perdoo, ou o pai não libera o filho, separa. Perde a alegria de estar junto. Às vezes é o próprio pai também, que não deixa o filho sair de casa. Ou que o pai tinha expectativas, não somente espirituais, mas expectativas até de educação do filho. Eu contei de manhã no primeiro culto uma história real, como dentro de alguns detalhes, eu tenho permissão para contar. O pai migrou da Europa, logo depois da guerra. Esse pai, ele conhecia Jesus, teve um tempo aqui na nossa igreja.
E o sonho desse pai era que o filho se tornasse piloto como ele era. Ele havia participado da Segunda Guerra Mundial, ter sido piloto na Segunda Guerra, conseguiu sobreviver. Mas ele tinha muito orgulho de ser piloto. Ele queria que o filho fosse piloto. E ele preparou o filho para ser piloto. Mas o filho tem que passar no exame lá da escola de cadetes em Pirassununga. O filho por 3 vezes, 2 vezes tentou, não passou. É que gerou no pai um amado, um ressentimento. Ele dizia para o filho: você não está se esforçando como você poderia para ser um piloto. E o filho dizia: pai, eu não quero ser piloto. Eu quero ser engenheiro. Não, você tem que ser piloto. O filho não passou em Pirassununga. Formou-se em engenharia nas melhores escolas aqui de São Paulo, do Brasil. Ele foi entregar o diploma para o pai. O pai não reagiu nada, fez cara feia. E disse: não era isso que eu queria de você. A distância veio. Por 10, 12 anos, não se falaram. Por quê? Expectativas não satisfeitas. E é isso que gera essa separação entre pais e filhos. Aquilo que você queria que o seu filho fosse, e ele não se tornou naquilo que você sonhou para ele. Isso gera mágoa, gera ressentimentos, gera decepções, gera frustrações. Ou talvez você cresceu num lar em que você nunca ouviu uma palavra de apreciação por parte dos seus pais. Você fazia o melhor que você queria fazer, você tentava ser o melhor aluno da classe, ganhava as melhores notas, mas nunca ouviu uma palavra do pai: filho, parabéns, estou vendo o seu esforço. E quando você chegava com aquele boletim só com notas azuis, você esperava aquele abraço, ou férias na Disney, e o pai dizia: mais que obrigação, eu estou pagando os seus estudos. Isso gera frustração, vazio. Agora, quando você pensa de Deus em relação a nós, Deus sabia que nós não tiraríamos boas notas. Deus sabia que nós não nos tornaríamos aquele piloto que, figuradamente, Ele queria. Mas mesmo assim, Deus olha para você e para mim, com aquele coração de pai, que diz: a despeito disto, eu quero você perto. Porque é assim que Deus nos trata. E quando Ele traz para Malaquias o fato de que relembrem e olhem para o futuro, o que Ele está dizendo é: eu não somente quero intervir na sua vida para comunicar graça, mas eu quero que você viva esta graça que eu estou comunicando para você. E como é que Deus espera que você viva esta graça? Eu só vou experimentar esta graça que Deus quer quando eu relembro algumas coisas. Mas o que é mais importante, eu só vou experimentar essa graça de uma família a despeito dos seus defeitos. Uma família onde pai e filho podem conviver, se eu agir como Jesus age. Como é que Jesus age? Deus disse que é para o povo relembrar aquilo que eles haviam ouvido na lei de Moisés, que é o Antigo Testamento. E lembre que, exceto as leis cerimoniais, por exemplo, não comer carne de porco, não ter relações sexuais quando a esposa está menstruada, isso não se repete no Novo Testamento. Mas tudo que no Antigo Testamento está escrito sobre a maneira de viver, no Novo Testamento se repete. Então o que ele está falando aqui, relembre, tem a ver para eles, para a nação de Israel, o Antigo Testamento, mas para nós hoje, o Antigo e o Novo. E a ideia do verbo relembrar aqui ela é muito peculiar, porque não é somente eu trazer à mente alguma coisa que eu havia esquecido. Mas a ideia do verbo relembrar aqui tem a ver que não somente trazer à mente, mas aquilo que me vem à mente, eu agir em função daquilo que eu lembrei. Essa é a ideia do verbo relembrar. Por exemplo, quando no Antigo Testamento, no Êxodo capítulo 2, Moisés, que é o autor do livro, diz que Deus se lembrou da nação de Israel
que aconteceu? A nação estava pedindo a Deus para serem libertos do domínio da escravidão do Egito, da escravidão de Faraó. Eles clamam a Deus. E o texto diz, no capítulo 2, que Deus se lembrou da nação. Ok, Deus se lembrou do que ele havia dito para Abraão, Isaac e Jacó, mas não parou ali. Deus agiu, Deus levantou Moisés para ser o libertador de Israel. Então, alguma coisa vem à mente, mas também me move para fazer alguma coisa. Em outras palavras, ele diz, eu quero intervir na vida de vocês como família. Eu vou reunir pais e filhos novamente. Mas como se começa? Quando eu relembro. O que é que Deus disse? Por exemplo, Deus disse para filhos honrarem os seus pais. A ideia do verbo honrar não é simplesmente obedecer. Você é jovem, adolescente, tem a ver com obedecer, mas aqui a maioria já está fora de casa. Mas como é que eu trato aqueles que me deram a vida, que cuidaram de mim? Como é que eu os honro? E se eu não honro, vem distância, vem frustração. Lembrando de pais e filhos, lembrando de Deuteronômio capítulo 6, quando o texto diz que é para os pais amarem a Deus sobre todas as coisas. Mas no contexto ele fala para ensinar isso aos seus filhos. Se eu não amo a Deus sobre todas as coisas, vai ser difícil meus filhos verem em mim como Deus é na minha vida. Então ele diz, relembre isso. O fato de lembrar devia você mover-se em direção a fazer alguma coisa. Mas você e eu não temos esse poder, essa capacidade de realmente lembrar e agir. Então como é que eu faço? Como é que eu deixo a graça de Deus penetrar na minha vida? Eu creio que a primeira coisa que eu preciso relembrar é relembrar de Jesus. Jesus é filho de Deus. E Jesus honrou Deus. Mas, todos nós, como eu falei há pouco, saímos de casa devedores e credores. Saímos de casa achando que alguma coisa faltou. Eu devia ter recebido mais afeto. Eu devia ter recebido mais amor. Eu devia ter sido mais compreendido pelos pais. Ao mesmo tempo, quando o pai vê o filho saindo de casa, ele diz, puxa, meu filho poderia ter sido um filho muito melhor do que ele é. Aquele sonho que você tinha para os seus filhos, parece que não vai acontecer. Eu lembro outra história real aqui, de gente da igreja amada, que já não estão mais aqui. O pai também queria aquela ideia, ele queria que o filho fosse um grande CEO. Ele pagou escola para os filhos estudou na GV, depois foi para Stanford, fez um MBA em Stanford. Ele chega em casa e diz, pai, cumpri os seus sonhos para mim. Aqui está o diploma de Stanford. Eu sei que foi uma nota. Esse era o seu sonho para mim. Mas agora eu vou atrás dos meus sonhos. Eu vou ser um grafiteiro. Agora, como é que o pai lida com essa frustração? Ou você ensinou para os seus filhos realmente o caminho do Senhor? Como Samuel fez. O profeta Samuel, o sacerdote Samuel. E quando os filhos chegam na idade adulta, os filhos parece que esqueceram tudo que você ensinou, como Samuel ensinou para os filhos dele. E agora? Como é que olha para mim? Eu sou um fracasso? E os sonhos que eu tinha para os meus filhos? Onde estão? Aí eu tenho que ir para Jesus. Se você fala de abuso, se você foi abusado na sua casa, emocionalmente, fisicamente ou mesmo sexualmente, isso é uma dor muito profunda. Mas ou eu lido com essa dor, ou eu vou ser escravo para sempre desta mágoa, desse ressentimento. Deus não trata essas coisas de uma forma leve, mas você precisa primeiro olhar para Jesus. E se a gente fala de abuso, de abandono, Jesus foi a pessoa que mais foi abusada na face da terra e mais foi abandonado. Se você lembrar que Jesus foi rejeitado por aquelas pessoas com as quais conviveu por 3 anos. Foi traído pelo próprio Pedro, foi traído por Judas, foi abandonado na hora da crucificação por aqueles que diziam, eu vou com o Senhor até a morte. Cada um negou Jesus e espirrou.
Você lembrar o caminho de Jesus entre o pátio de Pilatos e o Calvário, ele foi chicoteado dezenas de vezes, e na ponta do chicote havia aqueles ossos de ovelha, e quando batia no corpo de Jesus, com o movimento, quando o chicoteador chicoteava e voltava no movimento, quando o chicote voltava cheio de peles de Jesus. Ele chega no Calvário, ele é crucificado, longos pregos atravessam a mão, atravessam os pés. Ele tinha que respirar. Cada vez que ele respirava, ele ampliava a dor nos seus pés, nas suas mãos. Mas se ele não respirasse, ele poderia morrer antes. Então, Jesus foi abusado da forma mais profunda que a gente pode imaginar. Mas lá na cruz, despeito de todo o abuso que ele sofreu, Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Não é que a sua dor de frustração é minimizada. Mas há um lado que Deus quer intervir na minha vida, na sua vida, para a gente ser pessoa livre de mágoa, na família. Isso começa quando eu olho para Jesus. Que a despeito de eu ser responsável por este abuso, Ele olhou para mim com compaixão e me perdoou. E não somente me perdoou, não somente lhe perdoou, mas a maneira como Ele olha para mim e para você, Ele não olha como se nós fôssemos um fracasso, ou se nós fôssemos pessoas que o desapontaram. Sim, nós desapontamos, mas Ele sabia que nós desapontaríamos, mas mesmo assim, Ele resolveu nos amar. Isto é graça. Agora, olhando para Jesus, o que é que eu faço? Ele disse: lembrem de Efésios 4, 30, 31. Perdoai-vos mutuamente, sejam compassivos e benignos uns com os outros. Então, o perdão tem a ver com depender de Jesus para produzir em mim essa capacidade de perdoar, deixar o outro ir embora, não por causa do outro, mas por causa de mim, para que eu não viva escravo daquilo que eu não tenho. Todos nós, vou repetir, saímos de casa com coisas que queríamos ter recebido. Talvez nunca recebemos um afeto, nunca recebemos um abraço, nunca ouvimos de um pai: eu te amo, mas ou eu fico preso a isto, achando que é isso que me daria felicidade. Ou eu olho para Jesus e falo: Jesus, realmente, isso faz falta na minha vida. Eu queria que tivesse sido diferente, mas aquele que me machucou, eu preciso perdoá-lo, porque na realidade o que eu mais preciso é do Senhor, e o Senhor me amou a tal ponto que foi até a cruz e morreu por mim na cruz. Então eu posso viver sem aquilo que eu espero ter, e talvez nunca venha a ter, por causa de Jesus. Então, essa intervenção, essa invasão da graça na minha vida acontece quando eu olho unicamente para Jesus. Mas Jesus me capacita. Quando você lembra da história do filho pródigo, o filho saiu de casa, pegou o dinheiro do pai. A forma como ele pediu o dinheiro é como se falasse para o pai: pai, eu quero que o senhor morra mais cedo. Ele vai, vive uma vida dissoluta, gasta todo o dinheiro. Ele cai em si, ele lembra da sua casa. E diz: meu pai, os empregados do meu pai vivem melhor do que eu. Ele sabia que tipo de pai ele tinha. Ele vem para casa. Ele não simplesmente diz: pai, me desculpa, tá? Me perdoa. Não. De uma certa forma, aquele homem, aquele rapaz, elaborou o erro dele. Ele disse: eu pequei contra você, pequei contra os céus. Perdão não é uma coisa muito fácil de dar nem de receber. Porque quando eu sou ofendido, quando eu não tenho aquilo que eu espero, quando eu olho para um filho e eu tinha expectativas a respeito dele que não foram satisfeitas, ou o filho olha para um pai e as expectativas que ele tem a respeito do pai não são satisfeitas, a dor vem. Sensação de rejeição, que é mentira, uma sensação de rejeição, sensação de abandono, mas porque me feriu. Feriu os meus sonhos. Todos nós passamos por isso. Agora, se eu olho para Jesus e digo: Senhor Jesus, isso é o que eu estou sentindo. Eu estou querendo ter aquilo que eu nem sei se o Senhor tem para mim.
E uma coisa que é crucial na minha vida, na sua vida, é quando eu lido com essas dores, as perdas. Nem exatamente uma perda, mas eu querer ter tido alguma coisa e não tive. Em vez de eu concentrar naquilo que eu não tive ou que eu perdi, eu preciso perguntar: Deus, o que é que o Senhor tem comigo nisto? O que é que o Senhor está querendo me ensinar? O que é que o Senhor está querendo formar em mim? Você e eu não temos controle sobre os filhos, o que eles fazem, o que eles vão ser a partir de certa idade. Nem vocês, filhos que sofreram abusos em casa, sofreram abandono, nenhum de nós tem a capacidade de fazer a história voltar e recuperar aquilo que foi perdido. Mas tem uma coisa que eu posso: aprender a viver com aquilo que eu não tenho e correr para Jesus e dizer: é do Senhor que eu dependo, não daquilo que meu pai deixou de me dar, ou não daquilo que meu filho deixou de me dar, mas dependo do Senhor. Por isso, Deus diz para o povo: lembrem-se que sou eu que dou vida para vocês. Lembrem-se que sou eu que supro o que vocês precisam. Lembrem-se que sou eu que protejo vocês. Lembrem-se que sou eu que dou identidade a vocês. Não é ser pai de um filho bem-sucedido ou filho de um pai bem-sucedido. O que traz a gente identidade é aquilo que eu sou em Jesus. E em Jesus eu fui perdoado. Eu conheci o perdão dele, por isso eu posso estender esse perdão para outros, mesmo sem que o outro peça perdão para mim, mas eu resolver, por causa do que Jesus fez por mim, eu vou perdoar, eu vou pedir perdão. E crer que Jesus vai me capacitar para perdoar e pedir perdão. Por isso ele diz lembrem-se. Eu queria terminar antes da gente partir o pão e tomar o cálice. Algumas perguntas. Tem alguém na sua família, e no contexto entre pai e filho, tem um filho que você precisa perdoar? Um filho que não satisfez as suas expectativas como pai ou mãe. E você às vezes imagina: se meu filho fosse diferente, eu seria mais feliz. Isso é um engano. Porque seu filho pode ser aquilo que você queria que ele fosse, mas daqui a pouco vem outra frustração. Mas a pergunta é: tem alguém, tem um filho que eu preciso perdoar? Ou tem um pai ou uma mãe que eu preciso perdoar? Por mais dolorido que seja essa ação, lembre, Deus quer intervir na sua vida para libertar você e dar um gosto novo para a sua vida. Mas também outra pergunta cabe. Tem alguém na minha família, o pai, em relação ao filho, que você precisa pedir perdão? Você sabe. Pai sabe, filho sabe, onde existem mágoas. Mas chega o dia que Deus quer curar. E parte do que Deus diz aqui, quando Ele muda a história, diz que Ele vai curar. Mas não precisa esperar até amanhã. Hoje é o dia da cura. Talvez eu precise dizer para um filho, para uma filha, um filho para um pai para o filho, elaborar e dizer: eu podia ter feito isso com você. Eu poderia ter sido mais presente. Eu poderia ter sido mais afetivo. Eu não sabia como. Ou eu nem quis. Mas eu estou aqui dizendo: filho, eu errei, me perdoe. Porque isso vai refletir na família. Aquilo que Deus é. A forma como Deus nos trata. E mesmo na imperfeição, Ele nos invade com a sua graça, para a gente refletir pai para filho, filho para pai, esta graça que Ele estendeu a nós. Baixe a sua cabeça, nós vamos orar. Eu queria dar para você um tempo aqui, mesmo que curto, para você refletir o que você ouviu.
Enquanto isso, quero chamar as pessoas que vão distribuir o pão e o vinho, virem até aqui para a gente fazer o procedimento. Mas agora entre você e Deus. Entre eu e Deus. Há algum sonho que eu tinha para os meus filhos e eles não realizaram? Eles estão longe, talvez, de Deus hoje, e aquilo me entristece. Ou eles têm se comportado comigo de uma forma que eu nunca esperava. Se isso está no seu coração, lembra, Jesus passou pelo que você passa. Ele quer lhe capacitar para perdoar esse filho ou esta filha. Pode ser ao contrário. Você foi abandonado, abandonada, abusado, abusada. E aquilo hoje é uma marca de dor, de vergonha. Porque veio de alguém que você achava que deveria te amar, te proteger, e não o fez. Mas hoje é o dia de você dizer, Deus está doendo. Mas eu quero ser livre desta dor. Quero pedir que o Senhor mova o meu coração em direção a esta pessoa. Tome esse tempo entre você e Deus. E que Deus faça você mover-se em direção ao Filho, em direção ao Pai. Como graça de Deus na sua vida. Nós vamos agora celebrar o que Jesus fez por nós. Vamos comer o pão, vamos beber o cálice. Jesus disse que cada vez que a gente for fazer isso, a gente devia deixar ele sondar o nosso coração. Se você já conhece Jesus como seu Salvador, você já resolveu crer que o que ele fez na cruz por seus pecados perdoou você completamente. Você é convidado a participar desse momento. Para relembrar isto. Essa Bíblia diz que, mesmo conhecendo Jesus, se é alguma coisa que eu preciso sondar o meu coração agora, para confessar, esse é o momento. Talvez a própria confissão, que você tem mágoa de um filho, ou mágoa de um pai, ou mágoa de uma mãe. E você confessar isto para o Senhor. Que você possa, nós possamos, participar desse momento. Com gratidão, relembrando o que Jesus fez por nós. Obrigado, Pai, porque o Senhor viu, o Senhor não tem expectativa sobre mim, sobre nós, o Senhor sabia como iria ser. Você sabia que nós desobedeceríamos o Senhor. Você sabia que muitas vezes a gente escolheria a nossa própria vontade, a minha própria vontade, não a tua vontade. E mesmo assim, o Senhor enviou Jesus para morrer em nosso lugar. Nós queremos relembrar agora, enquanto comemos o pão e bebemos o cálice. Esse teu amor. Queremos cantar com alegria, com gratidão, para relembrar o teu amor por nós. Em nome de Jesus oramos. Amém. Nós vamos receber o pão simboliza o corpo de Jesus partir em nosso lugar. Vamos cantar enquanto isso, depois todos tiverem sido servidos, nós vamos comer todos ao mesmo tempo para celebrar a vida de Jesus. Preciosa graça de Jesus, que um dia me salvou.
Jesus, Deus havia prometido que, a certa altura da história, Ele enviaria o Filho dele, numa linguagem que não é a nossa, que nós usamos hoje, mas Ele havia feito uma aliança de que, num certo tempo, na plenitude dos tempos, Jesus viria. É uma linguagem humana levada para Deus, como se Deus fosse capaz de ter amnésia, não é isto. A ideia é que quando Deus lembra, Deus age. Chegou o tempo dele agir. E ele viu você e me viu, pecadores, altivos, centrados em nós mesmos. E quando a gente vive em casa, a gente tira a roupa. A gente briga com o pai, pai briga com o filho, ninguém mede as palavras. E mesmo assim, Deus olha para mim e para você e diz, é tempo de restaurar. Mas isso só acontece quando a gente olha para Jesus. Ele viu como nós somos. E quando a gente, figuradamente, parte esse pão, é para lembrar. Como eu falei, o verbo lembrar, em Malaquias, implica não somente trazer a mente, mas agir. Eu lembro que ação. Gratidão. Gratidão, porque 2000 anos atrás, Jesus não pensou duas vezes, mas deixou-se partir. Para que no partir do corpo dele, os meus pecados fossem perdoados. É muito singular esse momento, é relembrar, mas não somente voltar de uma amnésia, mas o que é que eu faço? Já pensou se Jesus não houvesse morrido por nós? Ia acontecer o que fala a última frase, que não deu tempo eu chegar nela, para explicar, que ele disse, se não for assim, a maldição vem sobre vocês. Se vocês não se voltarem, pais e filhos, a maldição vem sobre a terra. Mas a partir do momento que eu criei em Jesus, eu fui perdoado. E por causa disso eu posso perdoar. Por isso esse pão partido relembra. Alguém viu como eu sou. E a despeito que eu sou, morreu por mim. Por isso a minha gratidão. Vamos fazer isso agora, o que ele disse. Cada vez que vocês comerem esse pão, é para lembrar que eu morri por vocês. Vamos comer e depois dar graças. E agora, com o coração cheio de gratidão, porque Jesus morreu por mim, morreu por nós. E por causa disso, Ele nos capacita também para perdoar, como Ele nos perdoou. Vamos dar graças com nossas próprias palavras. Dizer a Deus, muito obrigado pelo fato de Jesus ter morrido por nós. E hoje relembramos isto ao comer este pão. Ele disse, façam isto em memória de mim. Em memória do que eu fiz por você. Amém. Vamos agora receber o cálice, que está nele, simboliza o sangue de Jesus derramado no nosso lugar, para não somente o sacrifício ter perdoado nossos pecados, mas o sangue apaga tudo aquilo que fizemos. Vamos cantar e receber o cálice, depois bebermos todos ao mesmo tempo. Formam um coro celestial.
toda a terra, que a criação agora levante a sua voz, cantando vivo está, vivo está, vivo está, sobre a morte vencer, nova vida nos deu, no poder de Jesus. Vivo está, sua vida nos deu, novo acesso ele deu, através daquela cruz. Vivo está, vivo está. Vivo está, sua vida nos deu, novo acesso ele deu, através daquela cruz. Vivo está, vivo está, vivo está, vivo está. Vivo está, sobre a morte vencer, nova vida nos deu, no poder de Jesus. Vivo está, sua vida nos deu, novo acesso a ele deu, através daquela cruz. Vivo está, ele vivo está. Algumas pessoas estão servidas ainda, vamos esperar um pouquinho, até que todos sejam servidos. Não havia nada que a nação de Israel pudesse fazer para que aquilo que eles estavam fazendo contra Deus fosse apagado. Não há nada que eu possa fazer que possa apagar mágoas que eu tenho, de acordo com o que nós vimos nesse texto. Mas uma coisa que foi feita no seu lugar, no meu lugar, para mim e para você, o sangue de Jesus simbolizado neste cálice, ele apaga aquilo que foi feito de errado. Isto é graça. Então o que estamos fazendo aqui é relembrando isto. Mas, como eu falei, não é apenas voltar a lembrar, mas é aquilo que eu lembro me leva para quê? Aquilo que eu lembro é que esse sangue me purifica de todo o pecado. Mas eu preciso lembrar que, embora que isso aqui simbolizando a purificação de pecados, lembrar que eu não sou capaz de fazer aquilo que eu deveria fazer. Eu não tenho vontade de perdoar, eu não tenho vontade de pedir perdão, não tenho vontade de fazer o bem para o outro. Mas quando eu corro para Jesus e digo, essa é a minha vontade, eu não tenho vontade de fazer o que o Senhor quer, mas me capacita para fazer a tua vontade. O sangue de Jesus que foi derramado na cruz nos purifica desse erro, mas eu lembro disso, eu sou movido a fazer o que Ele quer. Por isso, então eu penso, cara, isso é para lembrar. Tudo que eu fiz, o sangue apagou. Mas por gratidão, como é que eu vou viver? Jesus disse que esse é o cálice da nova aliança. Uma aliança que Deus fez com você e comigo através de Jesus, que nada vai quebrar essa relação pai e filho, que você tornou-se filho e filha, nada, por causa do sangue derramado em nosso lugar. Mas Ele também disse que cada vez que a gente beber esse cálice,
não somente lembra os pecados perdoados, mas lembra que um dia ele vai voltar. Quando ele voltar, não vai haver mais ressentimentos, não vai haver mais dor. Ele vem como rei. Aqueles que creram nele serão perdoados, que não eles serão punidos. Mas lembrar que Jesus vem um dia é esperança e alegria. Por isso nós vamos beber esse cálice. Depois nós vamos orar e cantar uma música em gratidão a Deus. Vamos beber todos. Tem alguma coisa pela qual você carrega culpa? Quando você creu em Jesus, a culpa foi tirada. Deus não se lembra mais dos nossos pecados por causa desse sangue. Mas nós continuamos pecando. O sangue continua purificando. Mas ele aponta para o dia em que a nossa vida será totalmente como a de Jesus. No dia que ele voltar. Por isso, vamos dar graças agora. Pelo sangue de Jesus que nos purifica de todo o pecado. E olhar com essa esperança que um dia ele volta. Façamos isto. Nossas próprias palavras silenciosamente. Ó Deus, agora que relembramos aquilo que o teu filho fez na cruz. Não deixe apenas, não permita que a gente seja apenas pessoas que lembram do passado, mas agem. É porque fomos comprados por preço, viver uma vida que te agrada. Viver em casa, especialmente, esse espírito perdoador. Dá-nos essa graça. Mas ao mesmo tempo enche o nosso coração de esperança. A tua palavra diz que a volta de Jesus é uma certeza de que ele vai voltar um dia. E no dia quando ele voltar não haverá mais dores, não haverá mais ressentimentos, porque ele será tudo em nós. Por isso queremos celebrar isto, não somente relembrando, mas olhando para o futuro. E nós queremos cantar essa música para o Senhor. Uma música queremos cantar para relembrar que Jesus vai voltar. Relembrar que o Senhor vai nos enviar uma segunda vez. Por isso aceita os nossos lábios cantando ao Senhor esta música como expressão de gratidão. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Vamos cantar essa música conhecida já Glória Eterna como expressão de gratidão a Deus, mas também olhando para o futuro, ele volta. Por isso podemos pessoas perdoadoras. Vamos cantar. Se mostram cada vez.
Eu gosto sempre de imaginar quando a gente passa aquela porta e a gente volta para a realidade da vida. E a realidade da vida, muitas vezes, a que nós falamos hoje tem a ver com dores. Dores da rejeição, dores do abandono, dores da mágoa. Mas lembre, Jesus veio para curar isso. E se você hoje à tarde, hoje à semana, precisa sentar com alguém e dizer: eu errei, me perdoe. Deus vai lhe capacitar, porque é isso que Ele quer. Ou se mesmo que Ele ofendeu, nunca vai chegar a você dizer: eu errei, filho. Você pode dizer: perdoei, dentro de você. Porque esta graça invade a sua vida. Porque é assim que Jesus fez por nós. Vamos dar a mão que está ao nosso lado. Vamos agradecer a Deus essa graça maravilhosa. E poder pedir a Deus uma semana cheia da graça dEle. Para a gente ser como Ele quer em casa. Obrigado porque o Senhor sabia tudo ao nosso respeito. Sabia que te frustraríamos. A maneira humana de falar com o Senhor. Mas mesmo assim não desistiu da gente. E pedimos que esta mesma atitude o Senhor nos capacite para ter em casa, por aqueles que nos abandonaram, nos ofenderam, nos abusaram. Como aqueles os quais eu abusei, eu ofendi, eu abandonei. Há um espírito de perdão, de reencontro, porque o Senhor disse que faria o coração dos pais voltarem para os filhos, e dos filhos se voltarem para os pais. E porque está escrito na Tua palavra, a gente resolve crer, Senhor. Não no que a gente sente, mas no que está escrito. E que assim seja para a Tua glória em nossas vidas. Capacite cada um de nós que tivemos que hoje, essa semana, lidar com uma situação como esta, Pai. Da gente relembrar, não somente vir à mente, mas relembrar para agir na Tua força, nos capacitar para essa decisão. É por isso que nós também oramos, dizendo que a graça do Senhor Jesus Cristo seja sobre cada um de nós. Que o Teu amor de Deus, o amor de Pai, o amor que nos acolhe, encha o nosso coração. E que o Teu Espírito Santo nos dê o poder de perdoar que precisa ser perdoado. Pedir perdão quando precisamos. E assim experimentarmos a graça que o Senhor quer nos oferecer hoje e para todo sempre. Amém. Que Deus abençoe vocês, meus queridos. Até domingo, se Deus quiser.